Em João 14, 16 a 7, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e ele dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Bom, volta aqui para mim um pouquinho. Quando Jesus falou para os discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, tem que ser uma outra pessoa, que não pode ser o próprio Pai nem o próprio Jesus. Eu sei que tem gente que tenta explicar: não, o outro Consolador é o Espírito do próprio Jesus. Não faz sentido isso. Porque Jesus fala: eu rogarei ao Pai e ele enviará outro. Se eu dissesse para vocês assim: olha gente, semana que vem eu não estarei aqui, mas outro teólogo falará no meu lugar, evidentemente não pode ser outro. Ou se eu disser assim: gente, eu não vou dar aula semana que vem, mas eu vou pedir ao reitor que envie um outro professor para me substituir. Se eu vou pedir ao reitor que envie outro professor, esse outro professor não pode ser o próprio reitor, nem pode ser eu mesmo. Tem que ser uma outra pessoa. Concordam comigo? Então, é interessante que muitas vezes as pessoas pensam: não, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus Pai e Deus Jesus. Não, é um outro, ele usa a palavra outro. E quando eu vou ao grego, chama minha atenção que está aqui o seguinte: kago, erotesso, ton patera, então eu rogarei ao Pai, kai alon parakleton dosei rumin, e eu rogarei ao Pai, e outro confortador, consolador, paráclito, ele dará para sempre, né? Ele dará a vós. Ali não está o para sempre, eu não coloquei não. Dosei rumin, ele dará a vocês. Então, o alon, outro, é uma palavra muito interessante em grego, sabe por quê? Em grego tem duas palavras para outro. Tem alos e heteros. Alos é outro de mesma natureza. Heteros é outro de natureza diferente. Entendeu? Heteros é outro de natureza diferente. Por exemplo, quando uma pessoa diz eu sou heterossexual, significa que ele tem uma prática sexual com uma pessoa de outra natureza. Um homem com uma mulher com um homem. Ele é heterossexual. Tá certo? Ele é hétero. Alos é outro de mesma natureza. Então, quando Jesus fala que ele enviará outro Consolador, ele não usa heteros. Então não é um outro diferente. É um outro de mesma natureza. Logo, tem que ser um outro que seja divino e que seja uma pessoa. Não pode ser uma coisa. O Espírito Santo na Bíblia não aparece como coisa. O Espírito Santo, ele sente, ele intercede. Você pode pecar contra o Espírito Santo. Quando Pedro condenou Ananias e Safira lá, falou que eles mentiram ao Espírito Santo. Fala para não blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus falou: como é que eu vou blasfemar contra uma coisa? Eu só posso blasfemar contra uma pessoa, e divina. Porque não tem como eu blasfemar contra a Laura, minha esposa. Laura é um ser humano. Eu não tenho como blasfemar contra um cachorro, ou blasfemar contra um livro, ou blasfemar contra uma caixinha. Não. Eu só tenho como blasfemar contra uma pessoa divina. Então, se pode blasfemar contra o Espírito Santo, só pode blasfemar contra o Espírito Santo, que é Deus. E esse Espírito Santo Deus não pode ser a mesma pessoa de Deus Pai, porque Jesus vai pedir a esse Deus Pai que envie outro. Então não pode ser nem Jesus nem Deus Pai. E a Escritura vai por aqui. João 15,16 também diz: quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai hei de enviar, aquele Espírito da verdade, então uma terceira pessoa. E eu quero terminar com uma passagem de João a respeito de Jesus, que deixa bem claro que Jesus é Deus. Para um dos textos mais fortes para falar da divindade de Jesus, é João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É claro, ele era Deus. Aí, de novo, eu peço licença com muito respeito para me dirigir às Testemunhas de Jeová, que eu sei que pensam diferente. Na Bíblia deles, na tradução Novo Mundo, está assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. E ainda põe com letra minúscula. De novo, eu digo que é difícil aceitar isso, porque se Jesus é um Deus menor, aí é politeísmo. Então, muitas vezes, alguns irmãos das Testemunhas de Jeová nos acusam de politeísmo por causa da Trindade, mas com todo o respeito,
eu acho que quem está praticando politeísmo são vocês. Porque se você fala que Jesus é um Deus menor e que existe Deus Pai, Deus maior e Jesus o Deus menor, então existem dois deuses. Se tem dois deuses, já virou politeísmo. Politeísmo é no mínimo dois deuses. Tá certo? A Trindade não diz que são dois deuses, é um Deus e duas pessoas. E a tradução, o verbo é um Deus, não se justifica. O argumento que é usado para traduzir o verbo é um Deus é que em grego, quando você quer dizer uma casa específica, uma coisa específica, você coloca o artigo definido. Então, por exemplo, a palavra casa em grego é oikos. Oikos. Se eu quero dizer uma casa qualquer, eu digo oikos. Mas se eu quero dizer a casa específica, é oikos. Tá certo? Por exemplo, se eu quero dizer um vinho qualquer, oinos. Mas se eu quero dizer, não, é esse vinho específico, eu tô falando de um vinho, aí você é oinos. Tá bom? E assim por diante. Eu vou dar vários outros exemplos. Aí quando você vai no original grego, eu vou colocar aqui e vou ajudar vocês a entenderem. Tá assim, ó. Enarrenrologos. No princípio, ou em princípio, era o verbo. Rologos, o verbo. Kai rologos e o verbo em pros tonteon. Estava em pros junto tonteon, junto com o Deus. Kai theos, aí não tem o artigo. En logos, era o verbo. Então, num primeiro momento, parece que as testemunhas de Jeová estão corretas. No princípio era o verbo, e o verbo estava com o Deus, e um Deus era o verbo. Só que a questão que nós devemos ter clara aqui, que esse texto, nós temos não sei se eu coloquei mais um slide aqui, existe uma regra que é chamada em grego a regra de Colwell, que eu vou definir para vocês. Um predicativo nominativo indefinido que precede o verbo copulativo ser, geralmente omite o artigo. Isso não o torna indefinido, ou seja, um Deus. Você não entendeu nada dessa regra? Vai ficar fácil você entender aqui, ó. João capítulo 4, versículo 24, em grego está assim, pneuma ho theos. Deus é espírito. E não está Deus é um espírito. E não tem o artigo definido antes da palavra pneuma. De novo também em João capítulo 8, verso 44. Pseustes estin, ele é mentiroso. Antes da palavra pseustes, também não tem o verbo, não tem o artigo definido. E você não traduz, ele é um mentiroso. Ele é mentiroso. Deus é espírito, não Deus é um espírito. Então essas duas passagens mostram que você pode traduzir o verbo era Deus de maneira definida, mesmo que o original grego não tenha o artigo. Tá certo? Agora, o mais importante entendermos de tudo isso é que o que nós sabemos da Trindade é o que está revelado na Bíblia. O que passar disso já vira especulação. Como é que as três pessoas da Santíssima Trindade dialogam entre elas? Não sei. Não sei. Isso é um mistério. Mas quando a gente estiver na eternidade, nós vamos ver Deus Pai, Filho e Espírito Santo assim de vista desarmada? Não sei. Aí a Bíblia não diz. Como é que vai ser essa visão de Deus na eternidade? A Bíblia diz que nós contemplamos a Deus através do Filho. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai. Olha que interessante. João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai que o revelou. Então, é Cristo que revela a visão da divindade. Como é que vai ser isso? Não sei. É um mistério. Eu só sei que eu quero estar lá. Como é que vai ser a contemplação do Espírito Santo, de Deus Pai e Deus Filho? Não sei. Mas eu sei que eu quero estar lá. E eles estão comigo, porque eles são o único Deus de Deuteronômio 6, verso 4. E Deus não está apenas conosco. Ele está ao nosso lado. E é a economia da Santíssima Trindade que permite a nossa salvação. Quando eu digo economia, é a atuação dela. Espero que você tenha gostado dessa aula.